A paz do Senhor Jesus, louvo a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de poder estar gravando esse testemunho para a honra e a glória do nosso Deus. Eu quero iniciar esse testemunho fazendo a leitura, deixando uma leitura aqui, uma passagem para meditação de quem estiver ouvindo esse testemunho, que se encontra aqui em Isaías 49, o verso 15 e 16. Que diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha só que bênção. Essa passagem falou claramente ao meu coração durante o meu período de deserto. Nós podemos até nos esquecer da promessa, nós podemos até nos esquecer de algo que Deus nos prometeu, mas Deus não esquece. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir. Nós temos que somente crer, se posicionar. Irmãs e irmãos, há alguns dias atrás, ou eu acho que há um mês atrás mais ou menos, eu gravei um primeiro testemunho relatando como foi a entrada do meu deserto. Como alguns sabem, outros não é o meu primeiro deserto. Este é o meu segundo deserto que eu tenho passado. Deus permitiu que eu passasse por esse segundo deserto, porque algumas coisas ainda precisavam ser trabalhadas em mim e no meu esposo. No meu outro testemunho, se vocês tiverem oportunidade, escutem para que vocês venham entender este segundo testemunho. Há 5 anos atrás, eu entrava no meu primeiro deserto. Eu era uma esposa, totalmente rixosa, uma esposa totalmente dependente emocional do meu esposo, que cobrava muito, insegura. Nós somos casados há quase 13 anos, Esse ano eu completo 13 anos de casado. Temos 2 filhos, um filho de quase 12, um filho de quase 10. Mas enfim, eu não vou focar muito no meu primeiro deserto, porque já tem um testemunho falando sobre o primeiro deserto. Vou focar no segundo deserto, amém? Então, assim, há 5 anos atrás eu passei pelo primeiro deserto, com 3 meses de primeiro deserto, pelas misericórdias do Senhor, Ele restaurou. Porém, irmãs, o que eu sempre digo, é muito importante a vigilância, é muito importante nós estarmos na posição, mesmo depois quando o nosso marido volta. Porque o que aconteceu comigo? Eu não estava em vigilância, eu não vigiei. A gente sabe que o deserto tem 4 fases. E muitas mulheres, não vigiam. Na verdade, eu não sabia que o deserto tinha 4 fases. Nesse meu primeiro deserto, eu não sabia. Eu fui saber agora, no segundo deserto. Por que eu tô dizendo isso? Porque no meu primeiro deserto, quando meu esposo voltou, acabou. Fim, Achei que ele voltou para casa, tava tudo lindo, maravilhoso, e vida que segue. E aí, foi aí que eu errei, mas foi aí que eu errei, porque existe a 4ª fase do deserto, que é quando o esposo volta, que Deus começa, a realmente colocar ali tudo no lugar, que a gente começa a se encaixar, como casal, como pai, como esposa, como mãe. Porque, querendo ou não, os nossos esposos vivem a vida lá, nós ficamos aqui na posição, sofrendo, jejuando, buscando, adorando. Mas nós temos que nos preparar para a volta dos nossos esposos, que muitas das vezes a gente esquece, que foi o que aconteceu comigo. Então, meu esposo voltou e amém, Eu glorifiquei a Deus, eu honrei o nome do Senhor, mas eu não estava preparada para receber de volta. Então, passou alguns meses, alguns anos,
tanto eu como ele, nós voltamos a cometer os mesmos erros que fez com que a gente entrasse num deserto. E aí, enfim, irmãs, passou aí 5 anos que meu casamento tinha sido restaurado. A gente viveu nos primeiros anos perfeitamente bem, né? Para a honra de Deus. O meu esposo, ele é batizado, ele tocava na igreja, mas ele se desviou e não voltou para os caminhos do Senhor até hoje, nem no primeiro deserto e nem agora. Mas eu creio que isso é só questão de tempo, porque o tempo é do Senhor, e foi como eu li aqui na passagem. Deus não se esquece de nós, Ele nunca se esquece da promessa que Ele nos prometeu. E aí, irmãs, agora no final de 2023, nós já não estávamos bem, nós já não estávamos mais vivendo como uma família. Hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas esquecem do contato visual, do contato físico, e isso entrou na minha casa de uma forma que nos distanciou como família. Os meus filhos já ficavam no quarto, no celular, no videogame, jogando, eu e meu esposo, cada um no seu celular. E a gente não tinha mais aquela cumplicidade, não tinha mais aquele momento em família. As nossas refeições a gente já não fazia mais unidos ali na mesa, cada um por si, cada um pegava o seu prato e comia ali na onde bem entendia. Então, assim, eu já via que nós já não tínhamos mais aquela conexão familiar, a gente não tinha mais aquele encontro, né? Aquela conexão, aquela união de família. Ali eu já via que tinha algo acontecendo, eu já via que não estava tudo bem no meu casamento. E aí Deus me incomodou. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor, tá, irmã? Só pra deixar registrado aqui, eu nunca saí. Mas eu já não estava mais fervorosa na presença de Deus como eu era quando eu estava no deserto. Claro que a gente sabe que quando o marido está em casa, a gente, ainda mais se o nosso esposo não está na igreja, a gente não consegue estar ali em todos os cultos, participando de todos os eventos da igreja, né, de todos os trabalhos ali. Mas a gente sabe que a nossa oração e o nosso jejum não pode cessar quando o nosso esposo volta. Porque o meu erro foi esse. Hoje eu vejo nitidamente que o meu erro foi exatamente esse. Meu esposo voltou, eu já não orava mais como eu orava antes, eu não jejuava mais como eu jejuava antes. Então, assim, eu jejuava, eu orava quando eu via que eu estava no estreito. Quando eu via que alguma coisa não estava bem ali no meu casamento, eu corria para os pés do Senhor jejuar e orar. E não é isso, irmãs, não é isso. Deus não quer isso da gente, Ele quer muito mais, Ele quer uma intimidade, Ele quer uma entrega, Ele quer o nosso coração quebrantado, independente de marido em casa ou não. E eu falo com propriedade, o meu erro nesse deserto, né, por ter entrado no deserto, foi porque eu não buscava mais a Deus verdadeiramente de todo o meu coração. Né? Eu estava ali cumprindo protocolos novamente, eu estava ali participando de tudo, estava ali na igreja, mas eu não tinha mais aquele coração contrito na presença do Senhor. Então, assim, eu orava, mas eu não abria o meu coração verdadeiramente para o Senhor. E aí, irmãs, Deus permitiu, né, eu entrar novamente nesse deserto. Eu não estou aqui para ficar expondo meu esposo, para falar dele, até porque quando Deus nos coloca no deserto, o deserto é nosso e não do nosso esposo, né? Claro que eles têm também uma parcela de culpa, mas isso não cabe a nós, cabe somente a Deus. Isso aí vai ser Ele e Deus depois. Neste momento que a gente está no deserto, é nós e Deus. Nós temos que buscar, nós temos que interceder. E não ficar assim, eu tô aqui na presença do Senhor, eu tô orando, eu tô buscando, e Ele tá lá curtindo a vida dele, vivendo feliz, postando isso, postando aquilo. Não, irmãs, parem de olhar para as circunstâncias, o inimigo é sujo, e vocês sabem
Vocês que estão aqui escutando meu testemunho, eu creio que já tenham escutado muitos outros testemunhos, e a gente sabe que o inimigo é tão burro, o inimigo é sujo, mas ele é tão burro que ele trabalha da mesma maneira em todas as famílias. Então, assim, aquela felicidade que o marido, né, que os nossos maridos acham que eles vão encontrar lá, é passageiro, irmãs, é tudo fachada. A gente sabe que a verdadeira felicidade está no Senhor, está em nós que estamos aqui. Por mais que tenha dias que a gente esteja derrubada, que a gente esteja destruída por dentro, a gente sabe que há um Deus todo-poderoso que nos sustenta. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, irmãs, Deus é fiel. Eu me emociono porque, olha, eu fiquei pouco tempo neste segundo deserto, foram 2 meses e pouco, 2 meses e 20 dias, não chegou a 3 meses de deserto. Mas vocês não têm que focar no tempo, porque o tempo é do Senhor. E lá em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas. E há um tempo, irmãs, há um tempo de nós nos afastarmos, há um tempo de nós nos guardarmos. E quando eu falo isso, não é nos afastarmos do Senhor, não. É nos afastarmos do esposo, nos afastarmos das coisas que nos fazem ficar mal. Eu falo isso porque enquanto a gente não descansar no Senhor e deixar ir, né, o tão famoso deixar ir, Deus não trabalha. Deus não trabalha no meio de ansiedade, no meio da dúvida. Não adianta a gente ficar assim, ai, Senhor, me dá um sinal que é para eu orar. Ai, Senhor, fala comigo. Ai, Senhor, manda não sei quem falar comigo, porque senão não vou... Não adianta, irmãs. O negócio é a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, nos prostrar diante de Deus. Nenhuma oração será em vão. Nenhuma oração. Irmãs, enfim, eu, entrei neste deserto, eu vi que não estava tudo bem no meu casamento, retomando ali, a gente já não era mais um casal, não era mais uma família, eu via que estava cada um no seu quadrado, sabe? Não tinha mais diálogo, meu esposo começou a trabalhar demais e começou a deixar a gente, mais de canto. E aí em dezembro, no comecinho de dezembro, eu comecei um propósito pela vida dele. Porque eu comecei a me apegar novamente em Deus, eu comecei a querer mais do Senhor. E eu comecei um propósito de oração pela vida do meu esposo. E ali eu orava e eu fazia jejum, dizendo para o Senhor que eu não aceitava mais ir para a igreja somente com os meus filhos, sem o meu esposo. Porque eu tenho 2 filhos aí praticamente na pré-adolescência. E quem tem filho e quem já passou por essa situação de pré-adolescência sabe como eles indagam a gente, como eles questionam. E muitas das vezes o inimigo até usa mesmo dos nossos filhos para nos afrontar. Então, assim, eu estava num nível que os meus filhos, eles começavam a questionar. Por que eu preciso ir para a igreja se o meu pai não vai para a igreja? E eu sempre respondia, eu repreendia ali porque eu sabia que não era eles e eu falava, nós temos que ir para a igreja porque nós precisamos ser exemplo do Senhor aqui dentro do nosso lar, para que o seu pai, o meu esposo, o pai de vocês, tenha vontade e o desejo de voltar para os caminhos do Senhor, mas a gente precisa ser o exemplo aqui dentro, nós precisamos ser discípulos do Senhor dentro da nossa casa. Não adianta a gente ir para a igreja, chegar da igreja emburrado, chegar da igreja falando mal do irmão, do pastor, da irmã que não sei o quê. Não adianta. Como que a gente vai edificar o nosso lar? Como que a gente vai incentivar o nosso esposo a querer estar na igreja se a gente volta mais atribulado do que quem está fora da igreja, Vamos vigiar, irmãs, vamos vigiar. Então, aí eu comecei esse propósito de oração pela vida dele, porque eu não aceitava mais estar na igreja somente com os meus filhos, sem o meu esposo. E comecei a orar, comecei a jejuar, e meu esposo cada vez mais distante, mal falando comigo. A gente dormia na mesma cama, mas assim, era cada um na sua, às vezes não dava nem boa noite. Até que no dia
né? A gente passou a virada de ano, passou Natal e Ano Novo, só nós 4, lá numa outra cidade. Como eu disse, é importante que os irmãos escutem o primeiro testemunho para poder entender o segundo, para não ficar um testemunho muito longo. E aí, então, nós passamos Natal e Ano Novo juntos. No dia 1º de janeiro de 2024, meu esposo me acordou, abriu a janela, assim, bem rude, me acordou e falou assim, olha, a gente precisa conversar, e fechou a porta do nosso quarto. Aí, nisso ali, o Espírito Santo já tinha me avisado, falou, fique em paz, eu tô no controle. E aí, ele falou, irmãs, ele falou, olha, pra mim não dá mais, eu não tô bem psicologicamente, você também não está bem, porque assim, irmãos, eu tava me sentindo extremamente sozinha, extremamente sobrecarregada, porque eu estava numa cidade diferente, né, do que eu estava acostumada. Meu esposo só trabalhando dia e noite. E aí ele falou, olha, pra mim não dá mais, nosso casamento não dá certo mais, eu preciso focar em mim, eu preciso ser egoísta agora e preciso focar em mim. Irmãs, não foi, né, essa separação, né, não foi por conta de mulher. Meu primeiro deserto foi sim por causa de mulher, mas Deus é maior que tudo isso. Mas esse segundo deserto não foi por causa de mulher. Meu esposo realmente ele estava psicologicamente abalado, ele estava num trabalho assim que deixava ele totalmente atribulado. Eu não estava sendo sábia, então assim, foi uma junção de coisas que levou, né, até a separação. Foi permissão do Senhor para trabalhar em nós dois separados, porque ele sabia que junto ele não iria conseguir. Enfim, aceitei, não questionei, porque naquele mesmo momento que meu esposo falou, olha, não quero mais, é melhor você voltar para sua cidade com os nossos filhos. Na hora eu quis me desesperar, mas na hora o Espírito Santo falou, fique em paz, sou eu trabalhando, continue na posição. E eu simplesmente, né, comecei a juntar as minhas coisas, né, a gente conversou com os nossos filhos, mas ele não quis contar para os nossos filhos o que realmente tinha acontecido. A gente conversou e falou assim, olha, papai, mamãe, o papai vai ficar aqui em Campinas, porque eu preciso trabalhar, porque o meu emprego é aqui. Vocês vão voltar para São José, porque lá vocês já têm os amigos, têm a família. E foi isso, irmãs. Ele me ajudou a arrumar todas as coisas, foi super solícito, me ajudou com a mudança. Eu entrei no nosso carro, ele me deu um beijo apertado, me deu um abraço nos nossos filhos e falou, fique em paz, vai dar tudo certo. E eu nunca vou me esquecer dessa frase, irmãs, nunca. Porque ele falou assim, muito convicto, sabe? E aí eu entrei no carro e peguei a estrada com os meus 2 filhos. No meu outro testemunho eu conto tudo que Deus fez quando eu cheguei aqui em São José, que é a minha cidade, né, que eu já morava. Deus preparou tudo, irmãs, tudo, 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 tudo mesmo. Ele preparou uma casa para eu morar, ele preparou que eu trocasse de carro, ele preparou o meu emprego, né, o emprego que eu já trabalhava, que eu tive que abrir mão para ir embora para Campinas. O Senhor preparou que eu voltasse a dar aula na mesma escola que eu já dava. Enfim, o Senhor preparou tudo. Eu peço novamente para que as irmãs escutem o outro testemunho para poder entender melhor esse segundo testemunho. E Deus foi fiel, irmãs, Deus foi fiel. E quando eu me mudei para São José, Deus começou verdadeiramente a falar comigo. Né? Eu estava totalmente quebrantada, eu sabia que era permissão do Senhor. E eu deixei o meu esposo ir, irmãs. Assim que eu cheguei em São José, eu já tirei o contato dele do meu celular. Eu não ficava mais olhando isso ou aquilo. Eu foquei nos meus filhos, foquei na minha profissão. Voltei para minha igreja daqui de São José. Meu pastor me convidou para ser sonoplasta da igreja. Eu aceitei porque eu falei para o Senhor que eu estava aqui e que eu queria estar no centro da vontade dele. E comecei campanhas de oração, comecei campanhas de jejum e oração, campanha atrás de campanha, oração de manhã, à tarde e à noite. E entreguei a minha vida totalmente ao Senhor. E Deus foi bradando, Deus foi fazendo.
Desculpa. Eu tô meio gripada, eu tô vivendo gripada agora, irmãs. Peço até que orem por mim. E aí, irmãs, eu jejuando, orando, Deus bradando lá, não fiquei sabendo de nada, do meu esposo, porque todas as pessoas que queriam falar alguma coisa, eu já pedia para não falar, porque eu não queria saber, porque isso me desanimava muito, eu ficava muito mal quando eu tinha notícia dele. E Deus foi fazendo um reboliço, sabe? Deus foi fazendo um reboliço e eu mesmo no deserto ia profetizando sobre aquele vale de ossos secos. E aí eu digo para vocês, a importância da gente profetizar. Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que as circunstâncias mostrem que tá tudo no fim, tudo acabado, que não tem mais jeito, profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, porque hoje eu estou colhendo cada coisa que eu profetizei, eu estou colhendo hoje. Hoje, para a honra e a glória do nosso Deus, fazem uma semana que o meu esposo voltou para casa. Um belo dia, e o Senhor foi trabalhando lá também, viu, irmãs? Que vocês não acham que lá tá tudo lindo e maravilhoso, não. Que lá a gente sabe que eles estão no estreito também. Meu esposo, assim, ele perdeu o emprego. Porque, o que eu falo? Deus, ele trabalha de formas diferentes. Ele sabe a forma de trabalhar na vida de cada um. Na minha vida, o Senhor sabe que se ele mexer na minha família, é algo que vai mexer extremamente comigo. Com o meu esposo, ele sabe que se mexer no dinheiro, na parte financeira, é algo que vai mexer com o meu esposo. E foi isso que aconteceu. O meu esposo, ele perdeu o emprego, ele perdeu o carro, ele passou necessidade. De passar necessidade, assim, irmãs, que quando ele vinha para São José, né, visitar os filhos, ele ficava desesperado para comer, ele chegava morrendo de fome. Nesse nível, irmãs, nesse nível. Cortaram a energia dele, ele ficou um dia, quase 2 dias, sem luz, porque cortaram. Né? O aluguel dele, né, naquela situação precária, né, que ele quase foi despejado do apartamento que ele morava lá. Então, assim, Deus trabalha, irmãs. Não pense que tá tudo lindo e maravilhoso. Não está. É o trabalhar de Deus, é o trabalhar do Senhor no íntimo de cada um. E aí, irmãs, meu esposo, né, ele vinha, pegava as crianças, mas eu nem o via, né, eu moro em apartamento, então ele esperava as crianças lá embaixo. Eu já deixava as crianças sempre de banho tomado, mochilinha limpa, mochilinha arrumada com as roupas para eles passarem os dias lá com o pai. E eles normalmente ficavam na minha sogra. Eles dormiam na minha sogra. Ele estava vindo a cada 15 dias. Até que ele começou a se reaproximar, porque até então eu não via eles, irmãs. Eu não via eles, não via ele. Desde o processo, né, que eu entrei no deserto, eu não via. O meu contato com ele era assim, bom dia, né? Ele que me mandava ainda, ele falava assim, bom dia. Essa semana eu te mando, né, o dinheiro da pensão. Enfim, mandava. Agradecia, sempre solícita, educada, mas nada de bajulação. Ele falava, esse final de semana eu consigo ir pegar os meninos. Eu falava, ok. Ele me mandava o horário, eu já mandava os meninos tomarem um banho, deixava os meninos sempre limpinhos, as mochilas sempre arrumadas. Porque, o que eu vou dizer? Por que eu tô frisando isso? Porque eu vejo, eu estou no grupo de restauração, e eu vejo que tem muitas mulheres ali que querem atingir o esposo através dos filhos. Ai, tá com a mulher, não vou deixar pegar. Ai, ele não vai vir pegar tal hora, então também não vai pegar. Irmãs, é só a gente que perde e é os nossos filhos quem sofrem. Então, vamos ser sábias. Mesmo nesse processo, eles precisam ver a nossa mudança. Por mais que eles não estejam com a gente, que eles estejam lá vivendo a vida deles, linda e maravilhosa como eles acham que estão, nós precisamos ser sábias. O pouco que eles
tiverem de contato com a gente, eles precisam ver uma nova criatura. Eles precisam ver a luz de Deus através da nossa vida. E eu orava muito nesse sentido. Eu falava, Senhor, vai preparando o momento, vai preparando o nosso encontro, Senhor. E que quando ele me veja, que ele sinta o sobrenatural do Senhor. Que eu seja canal de bênção na vida do meu esposo. Que quando ele me vê, Senhor, que caia as escamas dos olhos dele. Que ele veja o quão sou importante na vida dele. E assim foi, irmãs. A gente, nesses últimos 15 dias, ele começou a se aproximar. Ele vinha buscar os meninos, em vez de buscar os meninos lá embaixo, ele pedia para subir. Aí ele subia, a gente conversava o básico, e eu assim, sempre que eu sabia que ele ia subir, eu me arrumava. Eu tava destruída, irmãs, que tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de escovar o meu dente, eu não tinha vontade de pentear o meu cabelo, irmãs. Só Deus sabe, e a minha sogra sabe como eu fiquei mal. Eu já tenho depressão, eu já trato de uma depressão aí há muitos anos, então, assim, eu tive que até dobrar a dose do meu remédio nesse tempo de deserto, porque eu achei que eu não fosse suportar, mas quem me sustentou foi o Senhor. Então, quando eu sabia que ele ia vir, que ele ia subir, eu me arrumava, eu colocava uma roupa bonita, eu passava um perfume, passava uma coisa na cara para tirar aquela cara de morta e recebia ele sorridente. Por dentro, só Deus sabe como eu estava. Mas por fora eu tinha que estar com um semblante de paz, que eu estava seguindo minha vida. E aí foi assim. Aí ele vinha, buscava as crianças e ia. Até que um belo dia, num outro final de semana, ele me mandou uma mensagem e falou assim, oi, tudo bem? Como que você tá? Eu falei, tô ótima, graças a Deus, tudo certo. E os meninos estão bem? Estão bem, estão todos ótimos. Irmãs, eu sempre falava que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Principalmente com os meus filhos. Os meus filhos, nessa época, eles ficaram doentes. O meu filho mais novo, ele estava num começo de depressão pela ausência do pai. Ele chorava toda noite na hora de dormir. Mas todas as vezes que meu esposo perguntava, os meninos estão bem? Eu falava, estão bem. Com a certeza de que Deus iria sustentar eu e os meus filhos a todo esse momento. Os meus filhos, assim, eles sofreram muito nessa separação. Muito mesmo, assim. Eles choravam todas as noites por causa do pai. E eu sempre falava, o papai tá bem, o papai vai voltar, vai ficar tudo bem, fique em paz. Então, por isso que eu falo, nós precisamos ser sábias, mesmo com o marido ainda não estando em casa, porque a gente precisa ser a coluna dos nossos filhos e futuramente, quando o esposo volta, dos nossos esposos também. A gente não pode ficar falando mal do pai pro filho, não pode ficar falando, irmãs. Eu vejo muita mulher fazer isso. Eu nunca desejei o mal do meu esposo, nunca. Por mais que ele tenha me machucado, por mais que ele tenha errado, eu nunca desejei o mal e nunca falei mal dele para os meus filhos, porque ele jamais vai deixar de ser pai. Ele jamais vai deixar de ser pai e os meus filhos jamais vão deixar de ser filhos. Então a gente precisa ser muito, sabe, pedir muita direção do Senhor nesse processo, porque não é fácil. Quando nos machuca, a gente quer desejar o mal mesmo. Quando nos machuca, a gente quer falar, não, vai dormir, seu pai não quer nem saber da gente, né? Para de chorar, ele não tá nem aí pra você. A vontade é essa, mas nós não podemos, porque, mais uma vez eu vou falar, as nossas palavras têm poder. Profetize coisas boas na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Gente, até na vida do meu cachorro eu profetizo coisas boas. Jesus amado, só Deus sabe como eu profetizo coisas boas, até na vidinha do meu cachorro, porque é um ser, não deixa de ser um ser que Deus criou. Então, quem dirá os nossos maridos, né? Nós temos que profetizar. Enfim, irmãs, para não me estender muito aqui, na semana retrasada, 15 dias atrás, ele me mandou uma mensagem e me convidou para almoçar. Foi do nada, irmãs. Quando eu falo que o milagre do Senhor acontece em dias comuns, as pessoas ainda duvidam, e é verdade. Meu esposo me chamou, me mandou uma mensagem me convidando para almoçar lá na minha sogra, e os meus filhos já estavam lá com ele, né? Ele tinha pego os meus filhos para passar o fim de semana com ele, e aí fui para a escola dominical, né?
fazendo as minhas coisas normais, como se nada estivesse acontecendo. Fui para a escola dominical. Quando eu voltei da escola dominical, tinha uma mensagem dele: vem almoçar conosco. E eu falei: vou sim, pode deixar. E aí eu vim para casa, me arrumei, passei um perfume e fui linda para lá. Chegando lá, a gente, almoçou, tivemos aquele momento em família. Foi um momento muito gostoso. Conversamos sobre tudo, mas nada, específico sobre nós. Foi um momento, assim, muito bom. E aí, voltei para casa. Os meus filhos continuam com ele. Fui pro culto à noite, segui a minha vida normal. Segunda-feira fui trabalhar, levar filho pra escola, pro futebol, fazer toda aquela correria que quem tá sozinha, sem esposa e tem filho sabe como nós ficamos mais sobrecarregadas ainda, né? Eu trabalho fora, eu tenho 2 filhos, então assim, eu tava com uma demanda, eu tenho uma demanda muito alta de dar aula, cuidar dos filhos, levar para escola, preparar comida, cuidar da casa, levar para futebol, levar para médico, enfim. Todas as coisas que nós sabemos que uma mãe tem. E quando está sozinha é muito mais, né? É uma carga dobrada. Então é só o Senhor para nos sustentar. E aí, enfim, irmãs, vivi a semana normal, continuei em oração. Foi uma semana muito turbulenta. Eu confesso, assim, que eu fiquei muito mal nessa semana que passou, depois que eu encontrei com ele, porque até então eu não tinha o visto. Ele estava muito magro, muito derrubado. Eu também emagreci bastante, eu perdi 12 quilos no total desse processo. De tanto jejum, né? Não foi nem de sofrimento, foi de jejum mesmo. De tanto jejum, porque era propósito de jejum atrás de jejum. Porque eu digo assim, que se não fosse esses jejuns na minha vida, eu não tinha suportado o processo. Foi os jejuns, juntamente com as orações, que me fortaleceram. Então, enfim, essa semana eu tava sentindo uma opressão muito grande. Uma semana antes, de Deus restaurar, eu senti uma opressão muito grande, eu não tinha ânimo para orar. Eu ajoelhava para orar e eu só chorava. Eu não conseguia orar. Eu começava a jejuar e eu passava mal. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o Senhor conhece os nossos limites. Irmãs, foi uma semana assim que eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada. Eu fiquei muito doente. Eu peguei uma virose muito forte. E aí até suspeitaram que fosse dengue, que aqui na minha cidade tá com surto de dengue. Eu fui parar no hospital, fiquei muito ruim. Mas eu acho que era mais emocional do que o físico, né? E aquilo, eu falo assim, que quando a boca não fala, o corpo grita. Porque começou a aparecer roxos na minha perna também, no meu corpo, sabe? Mas tudo psicológico, porque eu não tinha batido em lugar nenhum e eram roxos que não doíam. E aí, irmãs, num domingo da semana passada, foi o final de semana passado, o pior final de semana da minha vida. Eu não levantei, eu não tinha forças para tomar banho. Os meus filhos foram para lá e eu falei assim: Senhor, eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não aceito mais os meus filhos indo lá, tendo um momento em família com o pai, tendo um momento prazeroso e eu aqui sozinha. Eu não aceito mais isso pra minha vida, Senhor. Entra com providência, porque eu não suporto mais, eu não suporto. Irmãs, Deus conhece o nosso limite, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, irmãs. Ele conhece nós mais do que nós mesmas. E eu fui no sábado, teve um culto de varões na minha igreja e eu fui porque eu não posso faltar em nenhum culto, porque eu cuido do som da minha igreja, então eu tenho que estar lá em todos os cultos. Enfim, eu fui nesse culto de sábado, foi tremendo, né? Deus falou comigo assim fortemente. E eu voltei para casa assim, cheia de Deus, sabe? Esperançosa de novo. Só que deu uma chuva muito forte nesse sábado e eu tinha deixado a janela da minha casa aberta. E a minha casa alagou, irmãs, alagou. Meu sofá alagou. Eu entrei em casa, assim, tava lotado de água, foi tenso. E aí eu falei: isso aí é o inimigo, tá repreendido em nome de Jesus, porque o inimigo quer me derrubar. E eu não aceito isso. E aí ali
eu coloquei um louvor e eu fui secando aquela água e fui profetizando. Deus foi me renovando ali. E, irmãs, eu sei que quando eu parei de orar, né? Quando eu terminei de secar a casa e eu parei de orar, tinha uma mensagem do meu esposo. Era mais de meia-noite. Tinha uma mensagem dele assim: Lu, nós podemos conversar? E ali eu me derramei no Senhor. Eu comecei a chorar, porque ali eu já sabia que Deus estava entrando com a providência. E aí ali a gente conversou, a gente teve uma conversa que fazia assim pelo menos uns 12 anos que a gente não tinha tido. Uma conversa ali que eu vi que cadeias estavam sendo quebradas, sabe? Que foi liberado muito perdão, foi falado coisas ali que foi o Senhor, foi sobrenatural a nossa conversa. E aí no dia seguinte ele falou assim, no dia seguinte ele me convidou novamente para almoçar, a gente saiu para almoçar com os nossos filhos. Depois nós fomos levar eles num parquinho, né, numa praça. Ali a gente teve um momento que fazia muito tempo que a gente não tinha, aquele momento de família, de união, de harmonia, foi sobrenatural, irmãs. E aí o meu esposo se convidou para dormir em casa, porque ele estava dormindo até então na minha sogra, mas ele se convidou para dormir e eu sabiamente falei, tudo bem, pode subir. E aí, quando ele subiu, a gente conversou mais, né? Com direção do Senhor, eu falei, olha, eu não aceito mais sofrer, eu não quero mais sofrer, eu já sofri demais. E aí, acabou, né, acontecendo, nós dormimos juntos, mas eu deixei claro que aquilo ali seria definitivo, né? Que eu não aceitaria, né, ele vir dormir comigo, voltar para a vida que ele estava levando, não aceitava esse tipo de coisa. E, enfim, irmãs, desde que ele veio, que ele se convidou, né, para vir dormir em casa, ele está aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje fazem uma semana que ele está aqui e hoje, dia 23 de março, o meu casamento foi 100% restaurado, eu digo assim. Ainda estamos colocando algumas coisas no lugar, porque meu esposo ainda está trabalhando em Campinas, então requer que ele esteja lá também em Campinas, mas eu vejo que até essa situação dele trabalhando em Campinas está sendo pro bem do nosso relacionamento, porque a gente está construindo algo do zero. Sabe aquele começo de relacionamento, aquele começo de namoro que tem aquela conquista, que a pessoa te manda mensagem, né, de bom dia, mensagem carinhosa. Nós estamos conquistando isso diariamente, aos poucos, e tem sido muito bom, irmãs. Então, o que eu quero deixar aqui com esse testemunho, não desistam, não desistam, porque eu estava num nível que eu já achava que não tinha mais jeito. Mas para o Senhor, nada é impossível, nada é impossível. Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu tô gravando esse testemunho agora, com uma semana, porque eu tentei gravar antes, mas meu esposo estava aqui. A gente estava, né, tentando se organizar para ver o que ia fazer, como ia fazer, e enfim. Eu acabei de deixar meu esposo na rodoviária agora. Ele está indo para Campinas, entregar o apartamento dele lá. No próximo final de semana a gente vai ver se consegue mandar um carreto para trazer as nossas coisas para cá, porque, como eu disse no primeiro testemunho, quando eu voltei para minha cidade, eu larguei tudo lá. Eu comprei tudo novo aqui em São José. Então, assim, as minhas coisas materiais, né, cama, geladeira, fogão, está tudo lá. Então, ele foi para lá para resolver essas questões de entregar apartamento, conversar no trabalho, e ele vai vir para cá para morar com a gente na nossa casa para a honra e a glória do Senhor. E eu creio que o resto, né, o final aí, Deus proverá, né, que são detalhes que Deus está colocando no lugar. E ele é fiel, irmãs, ele é fiel. Olha, eu sou eternamente grata, e hoje eu consigo ver que eu estava, agora sim, eu realmente estava preparada para receber o meu esposo, porque da outra vez eu não estava. Foi por isso que Deus permitiu que eu entrasse novamente num deserto. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que eu possa, através desse testemunho, realmente edificar outras mulheres, e eu agradeço em nome de Jesus ao canal da Sol,
né, ao grupo, porque muitas das vezes ali que eu estava destruída, pensando em largar mão de tudo, pensando em até mesmo tirar a minha própria vida, o grupo ali me ajudou com uma palavra, com uma passagem, com um conselho. E Deus é fiel, Deus é fiel, não desistam, não desistam, porque Satanás só quer matar, roubar e destruir, mas maior é aquele que está conosco. O nosso Deus é um Deus da família, e hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o novo do Senhor. Somente creia, eu profetizo que muito em breve vocês também viverão o novo do Senhor, para a honra e a glória dele. Deus abençoe.